quadro logística reversa, eu faço aqui uma apresentação do que vem sendo definido dentro da Política Nacional de Resíduo Sólido referente à logística reversa. Então, dentro da política, dentro da Lei 12.305 de 2010, logística reversa vem sendo definida como um instrumento que viabiliza a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. E quais são as vantagens de se implementar logística reversa? Uma das vantagens é minimizar os impactos ambientais, porque muitos desses resíduos que iriam para aterro ou lixões, eles voltam novamente para o ciclo produtivo. Estimula a reciclagem exatamente pelo mesmo motivo. Vários desses produtos, embalagens que iriam para lixão ou aterro, eles passam por um processo de triagem dentro das cooperativas ou associações. Redução de custo de matéria-prima virgem, exatamente por isso, pelo reaproveitamento desse produto ou embalagem, desse resíduo, e redução dos resíduos nos aterros. Quanto aos instrumentos regulatórios e de operacionalização, existe o componente obrigatório e o negociável. Dentro dos instrumentos obrigatórios, existem as leis, decretos e resoluções, e dentro do negociável, os acordos setoriais e termos de compromisso. Acordo setorial, ele é um contrato firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E o termo de compromisso é um contrato firmado entre o poder público e a entidade representativa de fabricantes, importador, distribuidor e comerciante, tendo em vista a implementação do sistema de logística reversa. Dentro da política nacional, ela traz, no seu artigo 33, a obrigatoriedade de logística reversa para essas tipologias. Então, tem o agrotóxico, pilha e baterias, pneus inservíveis ou em desuso, óleo lubrificante, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. Eu faço aqui só uma ressalva e uma observação que muito antes da implementação da sanção da Lei Federal 12.305, que trata da política nacional, já se tinha uma preocupação com a destinação correta desses resíduos. Então, vem a Lei 7.802, de 89, que trata dessa destinação de agrotóxicos. Aí tem a Resolução CONAMA, que trata da destinação também de pilhas e baterias. Então, isso já vem sendo obrigatório da Lei Federal, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, a partir da lei, se ampliou essa tipologia dessa obrigação de realizar a logística reversa e da destinação correta aos resíduos. E aí, a partir da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, vem a obrigação da logística reversa de lâmpada fluorescente, produtos eletrônicos e seus componentes, embalagem plástica, metálica ou de vidro, entre outras, considerando o grau de extensão e do impacto, medicamento de uso humano, medicamento de uso veterinário, pérfuro cortante do grupo E, incluindo seringas e canetas injetoras, produtos saneantes, desinfetantes, domes sanitários vencidos ou não, utilizados seus resíduos em embalagem. E ainda faço novamente uma outra ressalva, que a partir de medicamentos de uso humano, o Estado já tinha essa preocupação quando elaborou o decreto estadual para a correta destinação. E aí, a resolução conjunta mais recente, a 2221, ela reforça isso, ela reforça a obrigação da operacionalização da logística reversa para medicamentos de uso veterinário, pérfuro cortantes e produtos saneantes e desinfestantes. Em 2018, o Estado do Paraná publicou o seu Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que dentro desse plano, ele vem com um plano de ação, um horizonte de 20 anos, que abordam 8 tipologias, e dentre o subprograma está lá estabelecido logística reversa,
que tem o objetivo de garantir a execução da logística reversa no Estado. E aí, dentro desse subprograma, vem distribuído 4 projetos, e os 4 projetos é dedicar espaço no site da SEMA, hoje SEDEST, ou criar um próprio website de logística reversa, com orientações aos empresários, à gestão municipal e aos cidadãos sobre destinação dos resíduos pós-consumo. Essa ação, ela foi realizada com as informações dentro do site da SEDEST e com a criação do Conexão Ambiental. Criar um selo para comprovar a realização da logística reversa por parte de empresa e estabelecer prioridade na aquisição de produtos e processo licitatório para as empresas detentoras do selo. Existe uma lei que institui o selo de logística reversa no estado do Paraná, uma lei de 2019, e aí a outra ação, o outro projeto, o Estado deve buscar a instalação de unidade de triagem de resíduo sólido urbano em todas as 20 regiões de gestão do resíduo sólido do Estado, com apoio e financiamento para a cadeia de logística reversa, dentro de associações ou cooperativas e catadores que estejam formalizadas. E a próxima ação, a última ação, é estabelecer mecanismo de retorno do ICMS ecológico ao gerador setor sobre o transporte de resíduos, sobre logística reversa, mediante comprovação de quantidade de resíduo efetivamente enviado para reaproveitamento, reciclagem, tratamento pelo sistema. Essa ação ela está ainda em início, está bem prematuro ainda, estamos no processo ainda de discussão. Em 2021, foi sancionada a Lei 20.607, que institui o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Paraná. Em seu artigo 7, está lá estabelecido como estratégia o preenchimento compulsório do Sistema Estadual de Informação sobre Resíduos Sólidos e a plataforma Contabilizando Resíduo. E a plataforma Contabilizando Resíduo ela foi instituída por resolução conjunta 2021, que dispõe dessa instituição da plataforma digital, que é a Contabilizando Resíduo. E ainda na lei, em seu artigo 10, vem lá estabelecido que nos procedimentos de licenciamento ambiental realizado pelo Estado do Paraná, deverá o empreendedor apresentar ao órgão licenciador, na fase da licença de operação e em suas renovações, o plano de logística reversa de produtos pós-consumo aprovado pela SEDEST. Isso aí é um vínculo com o empreendedor, que deve apresentar para ter a sua licença renovada ou a sua licença ambiental, a sua primeira licença e suas renovações, ela tem que apresentar o plano de logística reversa à secretaria. Dentro da plataforma Contabilizando Resíduo, ela vem distribuída em 2 componentes. O componente resíduo sólido urbano, e aí que isso é destinado aos municípios do estado, onde são 9 passos de preenchimentos. Então, cada município deve preencher lá a identificação, sua identificação, se existe coleta regular de resíduo sólido, se tem estação de transbordo, destinação final, rotas tecnológicas, coletas seletivas, centrais de triagem, recursos financeiros e se tem atividade de educação ambiental. Esse preenchimento é feito pelo gestor municipal. A outra modalidade dentro da plataforma Contabilizando Resíduo, é a logística reversa. Então, os empreendedores, eles devem, ou as entidades gestoras, que representam o setor empresarial, ele apresenta o plano de logística reversa, e nesse plano de logística reversa ele tem que passar por 5 passos com as seguintes informações. Ele tem que apresentar os dados gerais, empresas signatárias e ou aderentes, os operadores logísticos, descrição dos sistemas, unidades de recebimentos, tratamento e destinação final. Além disso, ele tem que apresentar metas geográficas e as metas previstas. E ainda dentro desse módulo de logística reversa, ainda são 4 passos para a apresentação dos relatórios comprobatórios. E aí, dentro desse relatório, tem que apresentar os resultados de metas geográficas, unidades de recebimentos, metas de recolhimentos e ações de suporte e apoio à cooperativa e plano de comunicação. E aí é o fluxo de análise do plano de logística reversa. Então, uma vez protocolado e inserido no sistema,
Esse plano ele passa por um processo de análise na secretaria, onde ele sendo aprovado, o empreendedor ele recebe um comprovante. Esse comprovante ele apresenta no Sistema de Gestão Ambiental do Estado para a concessão de sua licença ou a sua renovação. O plano, no processo de adequação, o empreendedor, o requerente, ele tem 10 dias para ajustar o seu plano, e aí ele sendo aprovado, ele segue o mesmo processo, recebe um comprovante e apresenta no Sistema de Gestão Ambiental para a concessão de sua licença. E ele sendo indeferido, ele vai receber uma notificação de indeferimento. E aí, como já falado, os instrumentos regulatórios negociáveis, dentro dos acordos setoriais, e aí, para a embalagem geral, a entidade gestora Coalizão, ela tem um acordo setorial com data de assinatura de 2015, do ano de 2015, com vigência com prazo indeterminado. Com relação aos termos de compromisso, para embalagem de aço, tem um termo de compromisso nacional e latas de alumínio também, termo de compromisso nacional. Para embalagem de aço, é a Prolata, que teve esse termo assinado em 2018 com vigência indeterminada. Latas de alumínio também, um termo de compromisso nacional, com Abralatas, né, com data de vigência até o ano de 2025. Um termo de compromisso estadual, tem a embalagem geral, a ILOG, com data de vigência para o ano de 2022. Papel e celulose, Simpacel, com a data de vigência 2026. E embalagem de aço, que é a Prolata, Beaço, Abrafat e Anamato, com também data de vigência até o ano de 2031. E aí é um modelo logístico, né? Como funciona o descarte. Então, o consumidor faz o descarte, vai para a coleta seletiva, da coleta seletiva passa por um sistema de triagem, e aí existem 2 caminhos. Ou esse resíduo ele vai para reciclagem, esse produto para reciclagem, e aí o rejeito vai para aterro ou outros sistemas tecnológicos para destinação. Dentro de embalagem geral, hoje no Estado, existem 26 planos protocolados. E aí, da meta de recolhimento, são 22%, sendo que, a partir de 2014, existe um acréscimo de passar de 22% para 30%. Para embalagem de aço, em 2022, se prevê um recolhimento de 45%. Ações priorizadas são ações estruturantes, né? Estruturantes para cooperativa e associações. E, no momento, não existe nenhuma meta geográfica para o setor. E temos como resultado, são 15 entidades cadastradas, com 143 cooperativas e associações aderidas ao sistema, com uma recuperação no ano de 2021, cerca de 60 mil toneladas de embalagem geral. E aí, das responsabilidades pela gestão dos resíduos sólidos, né? Então, dentro da responsabilidade compartilhada, que estão sujeitos à logística reversa, que são distribuidor, comerciante, importador e fabricantes, né? Então, eles são obrigados, né, a tratar da logística reversa, a implementar, operacionalizar a logística reversa, isso é uma obrigação. A responsabilidade dos grandes geradores, que têm aí a obrigação de apresentar também os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos para essa tipologia, que não sendo obrigação do município tratar disso, isso aí é obrigação dos grandes geradores. E a responsabilidade dos municípios, que é a gestão dos seus resíduos sólidos, né? E aí vem os domésticos, comerciais, serviços de pequeno porte, e aí dentro desses resíduos vem os orgânicos, os rejeitos e os recicláveis. Dentro dos resíduos de limpeza urbana estão a poda, capina, roçagem, varrição e outros. E aí é o fluxo, né? É a coleta, o tratamento e a disposição. E uma das coisas que o Estado vem incentivando são a formação de consórcio, né? Porque a formação de consórcio ela vai ter uma redução de custo para os municípios, que hoje os municípios menores eles têm uma fragilidade de gerir os seus resíduos, e aí o Estado vem estimulando a formação de consórcios. Dentro do módulo, dentro da plataforma Contabilizando Resíduo, nós temos esse resultado dentro do módulo de resíduo sólido urbano. Hoje nós temos 276 municípios que solicitaram cadastro.
Desses, 247 finalizaram, né, a declaração, a autodeclaração, onde 233 destinam de forma adequada seus resíduos e 14 de forma inadequada. E o próximo passo é que, a partir de 2023, os gestores municipais possam estar informando a questão dos seus resíduos do ano de 2022, do ano anterior. E dentro do módulo de logística reversa, hoje nós temos 53 planos que foram protocolados. Destes, 34 são coletivos, 19 individuais, com aproximadamente de 4.600 CNPJs cadastrados, sendo que a maior representatividade desses planos são para embalagem em geral. E o próximo passo é o recebimento dos relatórios comprobatórios, né? Então, tudo que foi apresentado no plano de logística reversa tem que ser apresentado no ano subsequente os relatórios comprobatórios. E a situação dos planos de logística reversa, né? Como já falado, são 53 planos que estão dentro da plataforma. Desses, 29 estão aprovados, 11 em adequação e 13 indeferidos. E aí são as tipologias que hoje o Estado tem plano de logística reversa, que as empresas apresentaram e as entidades apresentaram. Então, nós temos embalagem de aço, agrotóxicos, embalagem plásticas, de óleo lubrificante, eletrônicos e seus componentes, bateria de chumbo ácido, filtro de óleo lubrificantes automotivo, lâmpadas, medicamentos de uso humano, veterinário e pérfuro cortante, pilhas e bateria, pneus insensíveis e produtos saneantes. Muito obrigada. Obrigada, Nara, pela sua apresentação. Informando que depois nós vamos disponibilizar esses slides, a gente vai mandar por e-mail daí, tá? E para falar agora sobre o projeto Nós Reciclamos, eu passo a palavra para o Nilo Cini Júnior, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Logística Reversa, o ILOG. Bom dia, Nilo, tudo bem? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer aqui ao CISCAP, em nome do presidente Michel, à OAB, doutora Clarissa, pelo apoio dado ao evento, né? E eu acho que é muito importante essa participação e para poder levar aqueles pequenos e médios empresários, né, a informação necessária para poder estar dentro da lei, né? E porque o empresário em si acaba cuidando de tantas coisas que às vezes não tem essa informação. E essa informação pode vir aí através de vocês, né, que são apoiadores e estão juntos com os empresários nessa atuada aí. Então, a Nara já deu aí uma boa visão da parte legal, da parte de legislação estadual e federal, e eu vou tentar aqui com o ILOG mostrar como que vocês podem fazer para cumprir de uma forma simples e econômica a legislação vigente. Vou subir aqui o nosso slide. A reversa, ele foi criado em 2016 com a finalidade de proporcionar às empresas o cumprimento da legislação tanto estadual quanto federal em vigor para o cumprimento da logística reversa de embalagens pós-consumo. Nós chamamos o nosso programa de Nós Reciclamos, porque a ideia é que esse programa tenha engajamento de todos para poder fazer a coleta e a destinação correta das embalagens das indústrias, né? O ILOG é uma entidade gestora que trabalha sem fins lucrativos e vem aí atender a legislação federal, quanto ao decreto lá, a lei 10.936 e o decreto 11.44. O ILOG, embora seja do Estado do Paraná, ele atua nacionalmente, com a responsabilidade compartilhada, entre fabricantes, indústrias e distribuidores. E desde o seu início, desde 2017 até 2021, não fechado o balanço ainda de 2022, já promoveu o recolhimento de quase 70 toneladas, 1.000 toneladas de embalagens.
isso através dos nossos operadores, que são 100% cooperativas e associações. Temos aí a Carimel, que aparece ali, a Aricap, que são algumas delas que são parceiras do Instituto e ajudam a operacionalizar o sistema. O ILOG trabalha muito voltado a 3 pilares, né? O ambiental, promovendo, sim, o recolhimento e a redução do impacto ambiental, né? O social, porque trabalha basicamente com associações de catadores e cooperativas. Isso acaba trazendo renda e renda extra. E o econômico, porque não há como não dar certo se não tiver também um viés econômico que possa trazer economia de escalas e promover realmente a reciclagem no contexto desde a saída da embalagem da sua fábrica até o seu retorno como reciclado e usar como matéria-prima. No impacto social, nós atingimos hoje, com as nossas operações, mais de 4.300 pessoas diretamente, levando isso, nossos programas, que são praticamente estruturantes, trabalham muito voltado à infraestrutura, tecnologia e capacitação. Desde 2016, nós investimos praticamente 7 milhões de reais e acredito que seja um dos programas que mais investe em estruturas mesmo. 55% desse investimento foi em equipamentos e infraestrutura, 26% do investimento foi em tecnologia e os demais foi em capacidade e capacitação, né? Porque quando você e também regularização, porque quando você pega uma cooperativa da base, geralmente você tem que fazer algumas melhorias para ela poder ter um processamento melhor, uma qualidade melhor do material que é selecionado e triado, e isso dá um valor agregado melhor para a cooperativa. Com isso, eles vão ter maior renda e poder distribuir melhor aos seus associados o valor que é agregado. Também facilita muito para a empresa de reciclagem, porque ela vai receber um material melhor, uma melhor qualidade, mais limpo. Isso reduz a parte de rejeitos e também ajuda a reduzir o impacto ambiental. Então, é muito importante o investimento na infra, para que a qualidade da triagem seja muito boa e traga resultados para toda a cadeia. Aqui é uma noção daquilo que a gente faz com os capital que são investidos, desde a parte de treinamento e capacitação, investimentos em prensas, caminhões e infraestruturas, e até mesmo no próprio galpão das associações e cooperativas. Então, o que é a logística reversa, né? Todo mundo fala e realmente hoje ela está em alta, né? O fabricante, ou o importador, ou o distribuidor, quando ele coloca o seu produto no mercado, há uma cadeia até chegar ao consumidor final, né, passando por transporte, ou varejo, ou venda direta, ou através de mesmo venda online. E esse material ele tem como obrigação voltar a não ser direcionado a aterro ou com destinação incorreta e voltar para poder fazer parte novamente da cadeia produtiva como matéria-prima, né? Então, a logística reversa compõe todas essas fases e nós tentamos, de certa forma, viabilizar essa cadeia, trabalhando muito na parte de triagem e da coleta seletiva ali também. Muito importante também lembrar aqui, né, que todos os agentes têm que fazer a sua parte, né? E uma parte que hoje tem muita perda é a parte da separação, a separação pelo próprio consumidor, e a coleta também, às vezes, não é tão adequada, e isso acaba levando muito desse material que tem potencial para reciclagem para outros destinos, ou como rejeito, ou como aterros, né? Então, isso é uma coisa de consciência, por isso que a gente trabalha muito na parte de educação ambiental, porque a educação começa em casa mesmo, né? Com o decreto 11.044, o doutor Manuel já comentou, acabou se criando o certificado de crédito e reciclagem.
Onde é que o e-log se insere nessa cadeia? A gente aproveitou até um fluxo criado pelo Dr. Fabrício Soler, professor, e o e-log se enquadra como entidade gestora, né? A entidade gestora é aquela que faz a gestão da toda a cadeia, desde o fabricante, que contrata os serviços, e tem nos seus operadores, que hoje é praticamente cooperativas e associações, o local onde é feito a coleta e triagem. Obriga-se a ter um verificador independente para que se comprove que o material passou pela cooperativa, que ela passou pela coleta e triagem, porque o material que se tem que declarar é um material que tem que ser rastreado e ele tem que ser proveniente de coleta seletiva. Ele não pode ser um PGRS, por exemplo, que é aquele que é destinado para um destino correto, mas através de uma empresa, né? Essa gestão a gente acaba gerando através das notas fiscais e essa conferência para o verificador um crédito, e esse crédito é que vai comprovar ao fabricante que ele promoveu a sua logística reversa daquele material que ele colocou no mercado. Através desses relatórios e créditos, esses são enviados para um GAP, que é um grupo de acompanhamento de performance, e esse que vai encaminhar o Ministério do Meio Ambiente o relatório final que comprova toda a logística reversa da cadeia de embalagem em geral. Como o doutor também comentou, né, a legislação, embora ela tenha a legislação federal, que a Tenara comentou também sobre da onde começou, e os estados eles fizeram algumas regulamentações, como o próprio Paraná fez. O Paraná sempre também muito pioneiro na legislação estadual, e esses estados acabam tendo uma legislação um pouco mais rigorosa, mais exigente. Então, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí e Mato Grosso são estados que você precisa ter algo mais, né? E o e-log também está apto a promover essa logística reversa com a regulamentação estadual, através dos planos estaduais. No Paraná, nós temos o nosso projeto aprovado e toda aquela complexidade que a Nela comentou, contabilizando resíduos ali, fica mais fácil se você aderir ao Instituto. A responsabilidade compartilhada é aquela que realmente envolve todos e no ciclo de vida do produto. As obrigações quanto à destinação e que tipo de embalagem tem que fazer, como eu posso fazer, tudo isso se facilita através do e-log. A legislação hoje para a embalagem geral, ela pede que pelo menos 22% daquela embalagem que você colocou no mercado, isso transformado em toneladas, né, seja recuperada, comprova a recuperação. Então, se eu coloco lá 100 toneladas de plástico no mercado, eu tenho que comprovar, através de um programa, que eu promovi o recolhimento de 22 toneladas. Quais embalagens eu tenho que fazer, né, a logística reversa? Né? Como é que a gente sabe que tipo de embalagem você vai ter que fazer, comprovar? Geralmente, você tem uma embalagem primária, que é aquela que tem o produto em si, uma embalagem secundária, que agrupa aquele produto unitário, e uma terciária, que geralmente é aquela utilizada para despacho, para entrega no atacado, no distribuidor. Né? A legislação pede que você comprove a embalagem primária e secundária daquele produto que você tem sua marca no rótulo. Então, eu coloquei um fardo de água com 2 unidades, eu tenho que comprovar aquela embalagem do fardo, mais as 2 embalagens, a logística reversa daquele produto, daquele ano. É assim que funciona. A embalagem terciária ela é geralmente alvo do PGRS, que é o programa interno das empresas para poder fazer a comprovação também da destinação daquele material, que é digamos assim, uma sobra do processo produtivo. Como é que você pode fazer essa comprovação? Através do projeto Nós Reciclamos, né, que está regulamentado, aprovado, e também a gente tem essa atuação nacional. A vantagem a gente colocou, a gente pode fazer uma certificação e um selo. A sua empresa pode utilizar um selo comprovando que ela faz a logística reversa.
nós atuamos para estimular a cadeia da reciclagem, né, os processos de triagem, reduzindo o impacto ambiental e também cumprindo as legislações vigentes, como a Nara comentou, também como a Nara comentou, a legislação ela tem vinculado a licença ambiental ou licença de operação à certificação da logística reversa. Como é que se pode fazer? O Instituto ele tem uma plataforma online que se pode, se você é um pequeno fabricante, através de um simulador ou através dos contatos do nosso instituto, por meio de um contato mais direto, mas nada impede que também que aquele que é pequeno e médio possa fazer um contato também, para entender como é que a gente trabalha, de que forma a gente opera e qual a necessidade que a sua empresa tem para ficar resguardada quanto à legislação ambiental. Aqui nós temos alguns dos nossos parceiros, que estão quase todos desde o início da sua fundação, desde 2016. E os nossos contatos para que você tenha e possa oportunizar aí o cumprimento da legislação através do Instituto e o nosso programa. Agradeço, Silete. Muito obrigada pela sua apresentação, só reforçando que nós vamos enviar por e-mail todas as apresentações que aqui forem colocadas, né? Muito obrigada. Eu quero passar a palavra agora para o Michel Lopes, presidente do Sescap Paraná. Ele vai falar sobre balanço social. Michel. Vamos lá então, pessoal, deixa eu tentar compartilhar aqui minha tela. Pessoal, vamos lá então, rapidinho, quero ser o mais breve possível, um assunto que eu gosto muito, inclusive é uma das minhas paixões, vamos dizer assim, né, como contador, falar um pouquinho sobre balanço social e a sua importância. Estamos num evento, né, tratando de logística reversa, né, e por que não falarmos um pouquinho sobre contabilidade ambiental também, tá? Vamos lá, Val, pode passar. O que é o balanço social, tá, gente? Eu não vou ficar lendo, né, essa apresentação depois, a Cileide vai estar compartilhando com todos, né, os presentes, mas o que é o balanço social, né? Eu acho que isso é o que interessa a todos, né? De repente, nunca ouviu falar no balanço social, não sabe que esse instrumento é feito, né, por um contador. Existe uma legislação, né, que abrange como é feito e o que deve constar num balanço social. Tá, eu vou mencionar de forma bastante rápida aqui, como eu mencionei, mas o balanço social nada mais é, né, do que um instrumento que apresenta de forma bastante acessível, tá, gente? O impacto de uma empresa no meio ao qual ela está inserida, então na cidade, no estado onde ela está inserida. E esse impacto, né, de uma forma também bem simplificada, é dizer o quanto, né, dessas riquezas geradas por essa própria empresa, como que ela está distribuída entre os players. Então, seja, né, os sócios, obviamente, que ninguém vai abrir uma empresa se não for para obter lucro, e aí quanto dessa riqueza gerada pela empresa vão para os sócios, quanto vão, né, para os colaboradores que estão inseridos nessa organização, fornecedores, clientes, terceiros, o próprio governo, né, tem a parte dele através da tributação, e a própria comunidade, quanto de projeto, seja social ou ambiental, essa empresa, né, proporciona dentro da comunidade a qual ela está inserida. Então, é através do balanço social, tá, que a gente consegue enxergar se uma empresa ela possui, né, projetos sociais ou mesmo ambientais, e quanto de recurso que ela aplica nesses projetos, né? Então, por isso da importância, principalmente nos dias atuais nos quais a gente está vivendo e falando muito, né, sobre as questões ambientais e principalmente sociais também, de a gente poder entender quanto que a empresa incentiva, né, esse tipo de atitude, e através desse demonstrativo a gente consegue enxergar tudo que ela aplica, tá? A gente tem um termo que hoje está muito comum, né? Tem muita gente falando disso, não é algo que eu vou tratar hoje, né? Mas o ESG, né? O famoso ESG, que é o Environment, né? Social and Governance, que é a governança ambiental, social e também corporativa. Isso está
hoje o mundo todo fala sobre isso, né? Então, as grandes corporações, as grandes multinacionais, todas elas têm uma preocupação muito grande, inclusive diretorias específicas, né, para tratar dessas governanças. Vamos lá, Val. Ali, né, na apresentação, vocês viram que tem, né, a legislação 11.638 que instituiu demonstração do valor adicionado, que é exatamente isso que eu, de uma forma bastante simplificada, mencionei para vocês. Pode passar, Val. Vamos lá, como fazer um balanço social, tá? Então, vou fazer alguns passos aqui para vocês entenderem, né, o que lá no final da apresentação, né, vai ter um modelo, então vocês vão conseguir enxergar, né, como que isso é apresentado, né, para todos os players, enfim, para a comunidade de uma forma bastante simplificada. Então, os passos, né, o primeiro passo é a geração e distribuição da riqueza, como eu já mencionei, né, então essa riqueza gerada e distribuída pela entidade, ela deve ser apresentada conforme, né, a demonstração do valor adicionado que eu mencionei, e isso está definido, né, por uma norma brasileira de contabilidade técnica número 3, tá? O segundo passo, falar um pouquinho sobre os recursos humanos. Então, devem constar os dados segregados de forma completa, né, referente à remuneração, aos benefícios concedidos, né, para os funcionários, a composição, né, desse corpo e as contingências, né, seja os passivos trabalhistas também da entidade. Isso depois vocês vão conseguir enxergar lá no balanço, né, no modelo de balanço que eu vou deixar disponível. Terceiro passo, interação da entidade com o ambiente externo. Então, aqui sim, né, deve-se informar dados sobre o relacionamento da empresa com a comunidade, a qual ela está inserida, na qual também, né, na introdução eu já mencionei. Então, os investimentos que são feitos, clientes, fornecedores, né, a gente tem uma noção geral, né, de como está inserida essa entidade no meio a qual na cidade, enfim, no meio a qual ela escolheu, né? Então, na cidade, no estado, no país. E o quarto passo é a interação com o meio ambiente, que é isso que nós estamos tratando aqui hoje, né? Descrever, então, os investimentos e políticas internas de processos operacionais, né, para melhoria do meio ambiente, inclusive, né, os investimentos, tanto na preservação como na educação ambiental, e também novos projetos. E aqui entra a logística reversa, e a gente pode, nesse momento aqui, falar, inclusive, conforme, né, o Nilo mencionou, sobre o certificado de crédito de reciclagem, e aqui ele entra todo, né, pormenorizadamente as informações a respeito, inclusive, né, desses projetos e logística reversa. Val, pode passar. Como todo instrumento contábil, ele tem que ser o mais transparente possível, né, com as informações que estão ali inseridas. E por isso, né, as normas contábeis, elas definem, né, as regras do jogo, vamos assim dizer, e as informações, né, do balanço social, elas devem seguir, então, esse critério de transparência, tá? E necessariamente, esse é o ponto fundamental, né, que nós, do SESCAP, a gente enfatiza, que o balanço social, ele, né, necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ser elaborado por um profissional contábil, devidamente registrado no Conselho Federal de Contabilidade, o qual, sem dúvida nenhuma, né, assume todas as responsabilidades pelas informações ali prestadas. Pode passar, Val. A importância do balanço social, né, gente, para uma empresa. Primeiro, né, o comprometimento dela, né, o comprometimento da empresa. O balanço social, ele vai demonstrar, então, à sociedade, né, o comprometimento dela com o seu desenvolvimento e também a sua responsabilidade, né, com a comunidade a qual ela está inserida. Então, né, o segundo ponto aqui que a gente destaca como extremamente importante é a responsabilidade social, né? A gente tem discutido muito isso nos últimos tempos, e nós não podemos mais dissociar, né, a responsabilidade social das empresas e aquelas que demonstram as suas ações, né? Por isso, tem muitas empresas que fazem muita coisa, tem muitos projetos, mas isso, não demonstram isso para a sociedade e muito pouca gente fica sabendo, né? Então, torna-se mais competitivo e atraente no mercado. Grandes investidores têm analisado com muito cuidado os balanços sociais, além de sua, né, real integração com a comunidade. E por fim, né, a gente considera extremamente importante a prestação de contas. Eu acho que a contabilidade como um todo, e na área ambiental e social não é diferente, nós precisamos ser transparentes e prestarmos contas, né, seja para todos os players, né, a qual
interagem conosco, mas principalmente, né, para a comunidade. Então, através do balanço social, a empresa consegue prestar contas à comunidade, aos investidores, clientes, fornecedores, de uma forma que a torne, né, cada vez mais transparente e demonstrar também uma preocupação, através do balanço social, com as questões, né, sociais e ambientais. Vamos lá, Val? Cultura organizacional, né, gente? Vou deixar 2 perguntinhas aqui para vocês começarem a entender, né, a importância desse instrumento. E hoje em dia, né, essa nova geração, ela já tem tido, né, uma preocupação muito grande, né, com essas questões culturais, principalmente as empresas agora dentro, né, da cultura organizacional, com as questões sociais e ambientais. Vou deixar 2 perguntinhas aqui, né? Se você trabalharia ou compraria produtos de uma empresa que explora a mão de obra infantil. Esse seria um primeiro questionamento, né? Segundo, você ficaria satisfeito em trabalhar ou comprar produtos de uma empresa que polui o meio ambiente, né? Sem se preocupar com o tratamento dos dejetos a serem descartados e são considerados altamente poluentes, né? Prejudicando a saúde, né, da comunidade que está ali inserida no meio onde a empresa, né, decidiu se estabelecer. Então, são alguns questionamentos que a gente traz, que essa cultura organizacional e a importância, né, das questões sociais e ambientais hoje estão muito latentes. Vamos lá, Val? Então, mas quais são as vantagens, né, de se ter um balanço social, né, público? Então, o balanço social hoje ele já é considerado um instrumento, né, de avaliação de riscos, inclusive de projeções, por alguns órgãos, inclusive de financiamento, né? O BNDES, o BID, eles já estão tratando, né, desse assunto, inclusive é uma das exigências que eles estão fazendo para as grandes empresas e as multinacionais quando vão buscar, né, esses recursos. E outra vantagem também, né, para os grandes investidores, né, um instrumento de gestão que ele visa evidenciar, né, essas informações, tanto financeiras, e aí pode pegar os demonstrativos financeiros, mas também as questões ambientais e sociais, tá? E isso de forma muito transparente, como eu disse, e isso tem que ser levado em conta. Eu tenho, né, só um exemplo aqui, eu tenho um cliente, né, muito grande que faz reciclagem no município de Cascavel, é uma das referências, hoje está entre as 4 empresas do Paraná, e ele começou a receber agora, né, grandes aportes de investidores, justamente porque ele se preocupou com a questão, né, de poder tornar transparente todos esses projetos que ele faz, e aí o balanço social foi um dos mecanismos utilizados, tá? Vamos lá, Val, por fim, está acabando meu tempo. O modelo, tá, gente? Eu não vou ler o passo a passo aqui do modelo, né? Mas pode passar de página ali, de slide, Val, que eu vou só mencionar. Pode passar. Então, ali ele tem que mencionar os indicadores de desempenho econômico, tá? Aqui ele não vem substituir o balanço patrimonial, nem os demonstrativos de resultado, porém, né, ele vem trazendo mais aspectos descritivos, tá? Então, é mais informações descritivas mesmo, né? E daí sim, na DVA, na demonstração de valor adicionado, aí vem os valores, né, que são os indicadores quantitativos. E aí o mais importante são os indicadores de desempenho social, tá? E aí ele vai analisar o público interno, né? Também não vou ficar lendo aqui, pessoal, isso aí vai estar disponibilizado o material para vocês, pode passar, Val. O público interno, o meio ambiente, né? E aqui nós estamos tratando de logística reversa, é aqui que entra, né, a logística reversa, a responsabilidade frente às gerações futuras, o comprometimento da empresa com a melhoria da qualidade ambiental, a educação e a conscientização ambiental, e também, né, o gerenciamento desse impacto ambiental, que é o gerenciamento, né, do meio ambiente, do ciclo de vida dos produtos e serviços, e a minimização, né, de entradas e saídas desses materiais na empresa, e aqui estamos tratando exatamente sobre isso, né, logística reversa. Também, né, tem um espaço para falar sobre os fornecedores, consumidores e clientes, pode passar, Val. Comunidade, né, a governo e a sociedade, conforme a introdução já mencionei, né, como que a riqueza é direcionada para todas essas áreas. E aqui sim o modelo, né, de balanço social. Peguei um modelo, né, que eu gosto de usar nas apresentações, mas é um modelo lá, podem ver, 2001 e 2002, não é questão de data, mas sim é um modelo que amplamente hoje tem se difundido e tem sido utilizado pelas empresas.
e ali, né, é mencionado então os valores, né, financeiros e econômicos no início, a base de cálculo, receita líquida operacional, folha de pagamento bruta, e ali, logo depois, no item 2, né, a gente consegue observar os indicadores sociais internos, né, o que isso representa, né, segregadamente falando, e o quanto que isso, né, tem de impacto sobre a folha de pagamento bruta, e também uma porcentagem sobre a receita líquida em comparação, né, de um ano com o outro. E também no item 3 ali os indicadores sociais externos, né? Então educação, cultura, saúde, saneamento, tá, gente? Tudo isso aí ele vem destacando, né? São os valores que são destinados para cada um desses setores e aí o que isso representa também, né? Dessa riqueza gerada pela empresa e quanto disso é direcionado. Os tributos, né? Então excluído dos encargos sociais, obviamente, tá? Pode passar, Val. Indicadores ambientais, aqui entra a lógica reversa, né, relacionados com a operação da empresa, quanto disso é destinado em valores monetários, né, quanto que é aplicado, quanto que é investido nessas áreas e em programas e projetos externos, tá? Então, total dos investimentos no meio ambiente. Também, né, com uma proporção da receita operacional e a receita líquida. E aqui, indicadores do corpo funcional, lembra naquele segundo slide ali que eu mencionei, né, sobre o que deve constar, né, sobre a folha de pagamento, sobre os recursos humanos. Aqui, né, números de empregados no início e no final, né, as admissões, quanto de terceirizados nós temos, quantos empregados acima de 45 anos, quanto de mulheres, quantos exercem cargo de chefia, quantos negros, enfim, são informações sociais que são colocados no balanço social. E, por fim, informações relevantes, né, quanto ao exercício da cidadania empresarial. Então, se dentro dos investimentos, né, e pensando na cidadania, questões de acidente de trabalho, os projetos sociais e ambientais, segurança e salubridade, né, hoje está muito também latente essas questões de segurança, salubridade, programas de saúde ocupacional, enfim. Previdência privada, se ela só contempla a direção ou se todos os empregados têm acesso, né? Participação dos lucros, se existe programas específicos de PLR, por exemplo, né? Então, ali são várias informações que constam no balanço social. Pode passar, Val, e aí a gente finaliza. Né, que a questão de compromisso, né? Nós temos um compromisso com as futuras gerações e por isso nós devemos incentivar políticas sociais e ambientais dentro das organizações. E essa semente, né, ela deve ser plantada agora. Na verdade, já estamos atrasados, né? Isso já deveria ter sido plantado lá atrás, mas eu acho que isso, né, nunca é tarde para começar e buscando uma sensibilização dos empresários para um olhar muito mais crítico e responsável, tanto do meio ambiente, né, quanto pelas questões sociais. E o balanço social é um instrumento fantástico, né, para demonstrar isso para a sociedade. Tá bom, gente? Era isso. Muito obrigado, né? Fico à disposição também e a apresentação fica disponível ali, vai ser encaminhado por e-mail para todos. Obrigado. Ok, Michel, muito obrigada. Nós vamos agora para a última apresentação e só lembrando que vocês podem enviar perguntas, já tem algumas ali no chat, serão respondidas na finalização do encerramento do evento, tá? Então, agora, para falar sobre questões jurídicas relevantes sobre logística reversa, eu passo a palavra para o Dr. Gabriel Gino Almeida, ele que é advogado especialista em direito econômico e socioambiental. Bom dia, doutor Gabriel. Bom dia a todos, obrigado, Sileide. Confesso que aprendi muito com a exposição do Michel, do Nido e da Nara, estou adorando o evento, estou anotando tudo aqui, né? Também quero os slides, né? Ainda mais bonitos, né? Os meus são mais simplesinhos, né? Um dia eu aprendo a mexer no Canvas. Mas então vou fazer a última exposição aqui brevemente, né? Trazendo então as questões jurídicas relevantes sobre lógica reversa, tá? Eu gosto de entregar a cereja do bolo logo no começo, tá? Então a apresentação aqui, o grande foco aqui é mostrar que a implementação da lógica reversa, seja por adesão, seja através de certificados de lógica reversa ou de reciclagem, ela é uma obrigação legal, né? Cujo descumprimento gera consequências jurídicas, expõe, né, aquela empresa que descumpriu a obrigação a riscos, né? E esses riscos eles vão, sim, repercutir na esfera de responsabilidade ambiental, tanto na esfera administrativa, quanto na esfera penal e na esfera civil. Tá? Isso, né, como o próprio doutor Emanuel colocou no começo, tem lei que pega, que não pega, mas aqui em relação à lógica reversa, a gente vê que isso já começa a acontecer sim. Né? A gente tem o exemplo de 2020 ali, né, o Estado do Mato Grosso do Sul, então, né, convocou mais de 9.000 empresas, né, já teve contato com isso, para comprovar que já implementaram sistemas de logística reversa de embalagem. Então, de fato, é uma coisa que já está acontecendo, né? Então, aqui ficou alerta, né, para que realmente, né, as empresas se dediquem a cumprir
essa obrigação legal. Pois bem, né, já entreguei a cereja do bolo, agora a gente vai mostrar como é que a gente faz o bolo. Primeiro, eu queria trazer para vocês aqui, né, a gente tem uma lei de política nacional de resíduos sólidos, né, a Lei Federal número 12.305 de 2010, então já tem ela aí há 12 anos, né, faz aniversário sempre em agosto. Eu queria só encaixar para vocês onde a lógica reversa se encaixa, né, dentro dos conceitos que a lei traz, de princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né, e a relação dessa lógica reversa com os acordos setoriais, né, termos de compromisso e regulamentos. Tá? A lei traz para a gente um princípio, né, vários princípios, na verdade, né, porque se ela estabelece uma política de resíduos sólidos, a lógica dela é que ela traz quais são os objetivos dessa política, quais são os instrumentos que precisam ser efetivados para que essa política seja exitosa, né, para que esses objetivos sejam atingidos, e quais são os princípios que devem ser observados na efetivação desses instrumentos. Né? Afinal de contas, eu vou ter esses instrumentos, vou seguir os princípios para saber como aplicá-los, uma vez, né, bem aplicados, bem efetivados, os objetivos serão atingidos e a política será exitosa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos está estudada dessa forma. Então, tem um princípio que interessa bastante para a lógica reversa, que é o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Né? Ele traz, então, um princípio dizendo aqui vale uma responsabilidade que é individualizada e encadeada, não é aquela responsabilidade solidária, onde todo mundo responde junto por tudo, não. Ela tem, então, uma individualização e encadeamento entre todos os segmentos da cadeia produtiva, né? Entre, então, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, né? E titulares de serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos sólidos, né? E além de ser individualizada e encadeada, né, o grande objetivo dela, então, é fazer com que haja uma minimização do volume de resíduos e rejeitos gerados. E, quando eu diminuir esse volume de resíduos e rejeitos gerados, naturalmente, a gente vai ter uma melhoria de qualidade ambiental, né, como não prejuízo de qualidade ambiental, e, ao mesmo tempo, né, vamos garantir também sadia qualidade de vida, né, vida com qualidade, saúde, né, não só para a gente, mas dentro do conceito de One Health, né, uma saúde para todos os seres que compartilham o planeta com a gente. Então, o princípio aqui é esse, é ter uma responsabilidade que seja individualizada, encadeada, né, com o objetivo de minimizar a geração de o volume, né, de resíduos e rejeitos. Pois bem, né, esse princípio, então, é aquele princípio que orienta um instrumento da política nacional de resíduos sólidos, que é o instrumento da lógica reversa. Né? Então, a lógica reversa, então, a Nada já colocou o conceito da gente ali na apresentação dela, e a lógica reversa, então, é esse instrumento. É interessante que a lei trata ele não como instrumento ambiental, é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, deixando bem claro que o Nilo trouxe para a gente que aqui você tem o tripé, sim, né, de ambiental, do social, né, e do econômico. Né? A lei conceitua, né, a lógica reversa como instrumento de desenvolvimento social e econômico, né? Que é caracterizado, então, por aquele conjunto de ações, procedimentos, meios que faz com que o resíduo seja coletado após o consumo e devolvido, restituído para o setor empresarial. Né? Porque quando chega, então, no setor empresarial, né, ele tem melhores condições de dar destinação final ambientalmente adequada para esse resíduo, né? Seja através de reciclagem, reaproveitamento, compostagem, recuperação energética, tem várias alternativas, né? Reciclagem é uma delas, né? E é bastante recomendado, né? E ao final também você tem a disposição desse resíduo, né? Que passa a ser rejeito quando não tem outra destinação que não seja, né, a disposição final é aterro sanitário, que é a possibilidade de colocar ele no aterro sanitário, mas você tem que entender que é a última alternativa, não é a primeira, né? Você tem uma ordem sequencial para seguir aí, né? Você tenta todas as outras formas de destinação final ambientalmente adequada para, por último, tentar fazer a disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário, né? Não é a regra geral. Ela é a exceção, ou deveria ser exceção. Pois bem, e você implementa esse instrumento através de acordos setoriais, termos de compromisso, regulamentos, ou seja, que operacionaliza isso, né? Quais são os documentos que definem como vai funcionar esses mecanismos, procedimentos, meios de coleta e restituição do resíduo do setor empresarial, na cadeia produtiva, para receber destinação final ambientalmente adequada, vai estar definido em acordo setorial, que é uma natureza contratual, né? Onde você tem, então, um grande grau negocial, o termo de compromisso, também tem a natureza contratual, mas menos, né, possibilidade de negociação aqui, né? E o regulamento, então, que é um decreto do poder público, onde ele impõe, então, como vai funcionar a lógica reversa. Então, é importante só entender isso, né? Mas tem um princípio que orienta a efetivação do instrumento da lógica reversa. A lógica reversa é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e ela é operacionalizada através de documentos, acordo setorial, ou termo de compromisso, ou regulamento. Pois bem,
tem que ficar bem claro para a gente que a lógica reversa, aderir, implementar a lógica reversa, não é responsabilidade social da empresa, naquela lógica, estou contribuindo para o meio ambiente, para a sociedade de uma forma voluntária, facultativa. Não é uma prática de ESG, o Environmental, Social Governance, ou em português, o Ambiental, Social e Governança. Não é uma prática de ESG, que inclusive está para ser regulamentada através de norma BNT. Né? Por quê? Porque não é facultativo. A gente tem uma obrigação legal, está no artigo 33 da Lei Federal 12.305 de 2010, né? Ele deixa bem claro que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana de manejo de resíduos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Ele coloca ali vários tipos, né, de cadeias produtivas e depois, no parágrafo 1º, ele abre para a gente, então, para as embalagens geral, que é o que a gente usa, então, para tratar do tema que a gente está tratando aqui hoje, né? E dizer para vocês que, sim, existe uma obrigação legal, previsto no artigo 33, parágrafo 1º, da Lei Federal 12.305 de 2010, que impõe às empresas a obrigação, né, de implementarem, aderirem, comprovarem cumprimento, né, de que, de fato, executam lógica reversa. Né? A gente tem o acordo setorial, né? A ANAS já colocou para a gente, né, em abrangência nacional, a gente tem, então, já um acordo setorial de embalagem geral, né? No estado do Paraná, a ANAS já detalhou também a situação. Então, ou seja, eu tenho obrigação legal, eu tenho um acordo setorial dizendo como ele funciona, eu tenho um mecanismo para fazer isso, né? O Nilo Manuel deixou bem claro que já tem mecanismo para cumprir isso, então não tem por que não fazer. E o ponto é o seguinte, se eu não faço, né, eu estou sujeito à responsabilidade ambiental. Mas se a iniciativa, cuja função é o restabelecimento da ordem, né, você está sujeito a levar um auto de infração ambiental, né, com uma multa de 5 mil a 50 milhões de reais, eu gosto muito bem, autônomo, né, porque dá realmente uma insegurança grande, né, em relação a gente saber como ela pode acontecer, mas de fato está sujeito à auto-infração ambiental, né, tem a previsão ali do tipo administrativo no artigo 62, inciso 12, né, Decreto Federal número 6514/2008, né, diz que a infração administrativa ambiental deixar de cumprir a obrigação prevista em sistema de lógica reversa, né. Temos também um crime ambiental que pode ser imputado ali, né, que tem lá o artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais, Lei Federal 9.605/98, ela diz que é crime ambiental deixar aquele que tem dever legal ou contratual de cumprir a obrigação de relevante desse ambiental, eu já vi enquadramento nesse sentido, né? E, além disso, tem a possibilidade de responder também pela responsabilidade civil, né? Ou as três juntas ao mesmo tempo, né? A gente tem a tríplice responsabilização em matéria ambiental, e na responsabilidade civil seria uma ação civil pública, um inquérito civil público preliminar, né? Para impor a obrigação, então, de aderir, né, a um sistema de lógica reversa, né? E é comum também que se exija um dano moral ambiental pelo tempo que não se aderiu, já que não se cumpriu uma obrigação legal pré-existente. Então, é importante saber que é uma obrigação legal cumprir a lógica reversa e, não cumprindo ela, né, você sujeita sua empresa a riscos, né, de responsabilidade ambiental, tanto nas esferas administrativa, penal e civil. Tá? Aqui eu estou só, né, para ficar disponível, né, esse foi algo que chamou bastante atenção, que é o Ministério Público, lá do Mato Grosso do Sul, em 2020, soltou um edital, né, convocando as empresas a comprovarem que cumpriram, né, sistemas de lógica reversa em embalagens no Estado, né, inclusive em relação ao passado, né. E ela aqui, eu saquei que ela convocou 9.469 empresas, 9.469 empresas para comprovar que, efetivamente, já implementaram o sistema de lógica reversa. E, se não a implementaram, já chamava para assinar o termo de ajustamento de conduta, né, onde, então, a partir dali, implementar ia compensar, indenizar o tempo que não aderiu. Né? E, a partir daí, o Mato Grosso, né, anualmente, o IMASU, o órgão ambiental deles, vem, de fato, né, soltando editais, exigindo que as empresas comprovem, sempre em relação ao ano anterior, o efetivo cumprimento, né, das obrigações relacionadas à lógica reversa. Tá? Então, no finalzinho do meu tempo, agradeço muito a atenção de todos vocês e vamos passar para as perguntas, né, que é uma parte muito, muito bacana do evento. Tá? Obrigada, doutor Gabriel. Vamos sim, tem algumas perguntas ali que já foram respondidas pelo Jônia do SEDEST, né? Já estão ali, a pergunta da Neiva, da Aline já foram respondidas. Tem uma pergunta aqui da Clarice, que ficou um pouco no começo. Eu acredito que o Nilo pode responder como é feita... desculpa, peraí. Só um pouquinho aqui. Peraí, só um pouquinho. André. Clarice, como é feita a seleção nas cooperativas para participar do projeto? Então, Cileide, as cooperativas elas podem entrar em contato com o ILOG, tem ali nessa apresentação os contatos, você pode ceder também. E a gente faz na cooperativa uma análise prévia, um diagnóstico prévio, para ver a nível de infraestrutura, a parte regulatória, documentação, todo o cadastro dela.
E em havendo demanda, né, porque a gente trabalha sob demanda, a gente pode fazer também um contrato, se tiver necessidade, para fazer investimentos como contrapartida do crédito de reciclagem, né? Então, fazer o contato e cadastramento. Ok, Nilu, muito obrigada. Por enquanto não tem mais perguntas, acredito que não tenhamos aí mais perguntas. Eu quero agradecer a todos os envolvidos, aos palestrantes, aos participantes desse evento, por ter participado aí desse evento, informando também que o certificado fica disponível lá no site do Sescap Paraná. 2 dias após o encerramento do evento, vocês já podem pegar o certificado. Eu não sei se mais alguém quer fazer uso da palavra aí para finalizar. Nilo, Michel. Não, só agradecer novamente aí ao apoio de todos vocês, né? Acho que todo mundo se doou, acho que é importante a gente levar esse conhecimento, essa instrução, tanto a cooperativas que estão assistindo, como empresários, como estudantes. Eu acho que tudo isso aí soma-se e isso vai trazer o resultado sim para frente. Agradeço a todos vocês todos aí. Obrigada. Michel, uma palavra final? Agradecer a todos também, né? Ao Nilo, né? Ao Dr. Gabriel, a Nara, enfim, a Clarissa, todo mundo. Eu acho que se doou um pouquinho aí para a gente poder trazer essas informações tão importantes, né, a respeito de logística reversa. Eu acredito que isso é um pontapé inicial, né? Aquela sementinha que eu comentei. E vamos estar trabalhando junto aí. Eu acho que é importantíssimo nós, né, estarmos à frente dessa temática, né? Porque tem muita dúvida no mercado, a gente sabe disso. E podem contar sempre com o Sescap Paraná, né? O Sescap Paraná sempre à disposição. Queria mandar um abraço a todos aí, um ótimo resto de semana, né, para quem está aqui. Obrigado. Obrigada. Antes de nós encerrarmos, tem uma última pergunta ali do Cauano. Eu gostaria de saber quem poderia responder ali. Considerando que a LR de embalagens pós-consumo estão atreladas à coleta seletiva, quais as políticas públicas do Paraná para aumentar e alavancar a coleta seletiva? Acredito que o Nilo acho que possa responder, né? Acho que talvez mais a Nara ali, né? A Nara? Mais estado, é. Tá. Nara, repassando a pergunta aí para Olá, você. Eu entendo que a questão de coleta seletiva é uma obrigação municipal, né? Então, o município que tem que propor suas políticas públicas para a questão de coleta seletiva. Ok, então. Então, muito obrigada. Vamos encerrando aqui o nosso evento. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada. Tchau.